do Inferno MZA, transmitindo ao vivo pelo canal Cão do Inferno. É isso aí, pessoal, deixa teu like e deixa o teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? E dá os teus comentários. E não esquece de ativar o sininho, tá bom, pessoal? Muito obrigado e vamos lá pro relato. Pessoal, o relato de hoje, pessoal, é o lobisomem e a comitiva, né? Onde fazia a travessia de boi. Aparição vampiresca. Aparição dos vampiros, né, pessoal? O lobisomem e o bebo, né? A praga do padre. A criatura da noite. Qual era? Irá encontrar a criatura. O lobisomem. A noite de terror. Lobisomem pedreiro. É isso aí, pessoal. Vamos lá escutar aqui os relatos, tá bom, pessoal? Boa noite para vocês. E ouve com os mortos. E vamos lá. Trago essa história de 50 anos de profissão, de porteiras infinitas, amores bem vividos e aventuras pantaneiras. Fui, durante a maior parte da minha vida, ponteiro de comitiva. Era eu o responsável pela maioria das comitivas que tocava. Vida dura e de saudade grande, mas que ainda hoje me traz muita saudade. Ainda sinto gosto do arroz carreteiro e dos frios alojamentos ao relento, do preparo do café às 4 e da satisfação da comitiva em ver o boi ganhando peso durante o trajeto, dos perigos das matas, mesmo conhecendo seus detalhes como ninguém, da nossa amizade e do prazer em levar aquele gado ao seu destino, do som do berrante e as canções caipiras que acalentavam o coração. Eu era apenas um ponteiro, guiando o gado ao lado dos coladeiros, mieiros, afiadores, entre outros tão necessários, para o transporte do gado em comitiva. Já levamos gados suficientes para encher 50 caminhões, viajando por mais de 60 dias no lombo de um muar. Muitos começamos ainda meninos, uma vida difícil, mas que nos trazia o pão para a nossa mesa, e que no fim nos trazia também felicidade. De tudo aquilo que vimos pela estrada, também tínhamos os males que os olhos não podiam ver, ou podiam, mas que não se permitiam acreditar. Nos momentos atribulados, buscávamos a ela, Virgem Maria, Mãe Aparecida, para nos guiar onde as esporas já não aguentassem. Pedimos sua intercessão junto ao menino Jesus. Nunca houve um momento em que nos faltasse. A década de 80 foi para nós peões de comitiva a pior de todas elas. Uma vez que o ciclo das águas teve a maior cheias, chegando a alcançar 6 metros de profundidade. Apesar da importância desse ciclo para a riqueza ambiental do Pantanal, sofríamos muito para transferir o gado para um lugar seguro. Muitas vezes o animal era quase submerso pela água. Doía no coração ver os pastos viçosos encobertos por água. Foi no ano de 1984, em meio a cheias de 5 metros, atoleiros e pontes quebradas, que vivemos nossa maior aventura. Saí em comitiva de Aguidoana, Mato Grosso, com 900 cabeças de gado, para entregar em Corumba. Já havíamos percorrido cerca de 200 quilômetros, mais ou menos uns 15 dias, e o cansaço já abatia os animais e os peões. Aquele clima e o esforço sobre-humano dos peões exigia muito de todos, até dos animais que acabavam por morrer pelo caminho. Isso também nos desmotivava. A vontade era largar tudo e voltar para casa, mas não podíamos, precisávamos entregar o gado.
Nosso cozinheiro, que geralmente ia na frente, tinha um conhecido em Albuquerque que permitiu que descansássemos em suas terras. Os homens se juntaram para o merecido descanso. Ouvimos uma moda de viola e agradecemos a Deus por ter chegado até ali. De repente, os animais ficaram ariscos. Levantei para ver o que era, e o meeiro e o curadeiro vieram comigo. Fomos até onde estavam os animais, e a cerca tinha sido arrebentada. Para o nosso desespero, vários animais haviam fugido para um matagal fechado. Pegamos o burro e fomos atrás. Era muito escuro por lá, e o cansaço nos deixava desanimados. A mata por onde os animais passaram estavam desbastadas, mas os burros empacaram. Precisavam seguir a pé, pois tínhamos pressa. O meeiro cortava os galhos com facão, enquanto o culateiro iluminava. Eu levei apenas meu laço e meu cachorro. Não sabia o que estava por vir. Já bem dentro da densa mata, meu cachorro começou a agir como os bois, que não fugiram. Lá à frente, e voltava farejando e uivando, como eu nunca tinha visto. O meeiro reclamou de ter pisado em uma poça de lama, mas quando iluminamos, era sangue. Meu cachorro continuava naquele movimento, de ida e volta, desesperado. Iluminamos a mata e vimos que um dos bois estava morto, com as estranhas expostas, como se estivesse sido rasgado. O culateiro afastou de mim apavorado e pedindo que voltássemos. Meu cachorro latia e chorava na mata, sem que eu visse. Percebemos que algo se aproximava de nós. Senti um vento passar por mim e algo duro bater no chão. Era o corpo do meu cachorro. Ali eu vi a morte. Corremos, tentando sair da mata. Tropeçamos em nós mesmos, enquanto algo nos seguia. Entoamos uma reza, mas o desespero já tomava conta. O animal nos alcançou. Não consegui encará-lo, porque eu sabia que era coisa do bicho ruim. O culateiro rezava cada vez mais alto, um salmo da Bíblia. O animal cheirava muito mal, uma mistura de sangue dos animais mortos com seu próprio cheiro. Fiquei tonto, enjoado, não consegui correr. Me ajoelhei e esperei a morte. Não conseguíamos vê-lo, mas percebíamos que era muito maior do que nós. Passou por mim de 4 em direção ao meu amigo, culateiro, que rezava sem parar o salmo e o cheirou. Vi pela claridade seu pelo, que era espesso. Estava banhado em sangue. Não consegui ver a cara dele, mas de pé parecia mais um homem do que um animal. Porém de 4 parecia um lobo gigante. Não consegui olhar por muito tempo, porque o pavor não permitia. Mas acreditamos que era um lobisomem. Passou por mim, deixando um rastro de sangue e fedor na mata. Passou pelo meu amigo, que dizia no momento: Tu não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. E se parou, porque eu toquei nos braços dizendo que a criatura havia ido embora. Voltamos para a comitiva e todos estavam vindo na nossa direção. O cercado havia sido rompido e os animais fugiram por ali. Não os procuramos mais por causa do que vimos. Teria sido inútil também, porque estavam todos mortos. Ninguém duvidou de nós quando viu o estado que os animais foram deixados. Não saímos às 4 da manhã como de costume. Estávamos muito ocupados com a bagunça que aquele animal nos deixou. Mas aquela noite serviu para nos provar que não estamos sós no mundo e que o mal vive à espreita nas formas que menos esperamos. Segui minha vida de peão sem esquecer desse dia jamais, e desde então tenho ainda mais certeza de que Deus caminha conosco. Pelo poder da fé e o exercício da oração, estejam em sua presença e nada vos alcançará. Fique com Deus e que Ele nos proteja sempre.
Olá, boa noite. Hoje em dia tenho 36 anos, sou casado e gosto de andar correto. Mas minha vida nem sempre foi assim como hoje. Um pouco mais novo, quando ainda estava solteiro e morando com minha mãe, trabalhava e dava minhas saídas na balada e queria erradamente ficar cada fim de semana com uma moça. Foi aí que acho que por algum motivo, seja por uma reza contrária de alguma ex ou um trabalho de uma delas, enfim, não sei, acabei tendo uma série e longo problema para dormir. Eu dormia na sala sempre, porque achava mais confortável e era onde minha TV e meu videogame se encontravam. Então eu poderia relaxar no fim do dia e às vezes dormia de vez ali mesmo, e isso era muito bom. Porém, em 2 semanas já se repetia um fato que drenava minhas forças e desempenho no trabalho. Ao começar a dormir, algo me tirava o sono e eu acordava. Parecia que tinha alguém que me acordava ou tentava falar comigo. Eu via sussurros que não entendia, ficava paralisado e não via nada e voltava a dormir. Sempre tive mediunidade sonambólica para ouvir bons conselhos e sempre fui adepto solitário do druidismo. Mas aquilo parecia não ser do bem, e até então ainda nunca tinha visto nada parecido. Os intervalos de acordar, ora tinha dias que aumentavam, ora encurtavam, então depois passavam a diminuir cada vez mais, e passava a ser de 5 ou 10 minutos acordando toda hora. Algumas vezes, antes de dormir, acordava umas 3 ou 4 vezes. Fui ficando cada vez mais fraco e cheio de orelha. Não aguentei, lembrei-me dos dias em que fui seminarista. Eu frequentava a missa todos os dias e que orava em latim a Salve Rainha, Credo e Pai Nosso. E decidi todo santo dia, antes de dormir, fazer essas orações. E comecei naquela noite em que tive o grande e estranho encontro. Parecia que a coisa não gostou disso, e acometeu-me uma paralisia estranha. Eu estava muito cansado, tinha até desabado no sofá de roupa e tudo, e com a luz acesa. Coisas das quais eu notei conscientemente paralisado e tentei levantar para resolver e não consegui. Mas aí veio uma mulher com camisa social, que lembrava uma dos tempos de 1897, mas também me parecia ser mais ou menos moderna, não tive certeza. A mulher tinha o cabelo preto liso escorrido e a pele era branca, uma moça muito bonita e sensual, que veio me dando um longo abraço com toda a lasciva para me dar um beijo, de forma seduzente, e eu estava gostando. Só não entendi o porquê ela estava ali, e era como se eu estivesse agora de pé, devido a ela não se encurvar, ou então não percebi que ela estava flutuando paralelamente acima de mim. Não dava para saber, porque perdi a noção geográfica. Não dava para ver nada ao lado. Não conseguia entender como só via a cor da parede amarela da sala. Também não conseguia virar a cabeça, mas parecia que eu estava sendo tragado numa ilusão, hipnose ou dimensão que ela criava. Tudo se dava lentamente, e ela veio assim como em câmera lenta, abrindo e envolvendo os braços, sem me encostar. Quando quase ia me fechar o meu corpo consigo, no último instante, num beijo e num abraço, subitamente a mulher virou uma figura cadavérica pálida, vampiresca, magra, farrapenta e com cabelos tipo a Samara do filme O Chamado. Juro que no momento de desespero, sem saber mais o que só fazer, lembrei de Deus e que tinha feito as orações e comecei a rezá-las em latim. Subitamente, ao despertar da paralisia, além de estar rezando em latim, consegui empurrar a aparição. Fiquei impressionado quando notei que o poder da minha fé, ou sei lá o que fez da minha mão explodir uma luz branca que clareou tudo e me cegou. Foi algo muito estrondoso e que só assava esse em filmes. E já aviso logo que não faço uso de remédios e nunca usei drogas ilícitas. E não estava vendo ou jogando coisas parecidas, porque eu estava muito cansado nesses dias. O que sei é que a mulher sumiu, desintegrou-se na luz. Tudo sumiu. E eu levantei assustado, rezando em latim. Foi tudo muito real, não foi apenas um sonho. Sei que depois desse dia, me senti muito mais leve e nunca mais, mas nunca mais tive problemas para dormir. Moral da história, nunca mais também deixei de rezar antes de dormir, mesmo sem rezar devido ao cansaço da trabalheira incomum do dia. Pois bem, foi tenso para mim, mas espero que tenham gostado. Ainda vou mandar meu hidromel para vocês, do qual faz Boa noite.
Sou da cidade de Araçuaí, nas redondezas do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Minha cidade é muito simples, como todas dessa região. Enfrentamos muitas dificuldades durante a vida, mas também é uma cidade de gente de muita fé. O que eu vou contar para vocês aconteceu há cerca de 30 anos, durante o período de Quaresma, uma época muito respeitada e temida por todos em Araçuaí, mesmo nos dias de hoje. Naquele tempo, ninguém ficava rodeando as ruas à noite, em dia de Quaresma. As pessoas temiam mais o plano espiritual do que hoje em dia. As saídas de casa eram restritas a trabalho e igreja. E ainda assim, em cada casa que você se sentar, vai ouvir uma história de alguém que passou pelo mesmo que eu. Acreditem vocês ou não, minha história é real. Não tenho orgulho em dizer que naquela época eu era alcoólatra. Vivia embriagado o maior tempo possível. Não admitia que era viciado em beber, porque eu tinha um emprego e não dormia pelas ruas, caído, bêbado. Porém, a bebida estava tirando todo o meu juízo. E se o que aconteceu não tivesse me aberto os olhos, logo eu seria mais um ali, naquela sarjeta. Havia na cidade uma rua, uma viela na verdade, onde algumas prostitutas atendiam. Diziam por aqui que a cidade foi fundada por elas. Lendo ou não, era fato que para boêmios como eu, elas eram garantia de satisfação. Era ali que eu passava grande parte das minhas noites, fossem dias de Quaresma ou não. Mas em casa eu tinha uma santa mãe que não dormia enquanto eu estivesse pela rua. Às vezes eu chegava tão bêbado que nem a notava, mas não houve uma madrugada sequer em que ela não me abrisse a porta, que não estivesse com seu rosário na mão, e que em seguida agradecesse a Deus por eu estar em casa seguro. Essas lembranças dói até hoje. Na Rua das Primas, como costumava chamar, eu conhecia todas as meninas, mas uma em particular era uma velha amiga. Era com ela que eu mais gostava de passar meu tempo. Naquela noite eu não bebi muito. Conversamos durante um tempo e depois resolvemos andar pela cidade. Araçuaí nunca foi muito populosa, mas a paz que a Quaresma trazia era convidativa. O céu estava lindo, como uma lua gigante. Minha amiga não gostou da ideia de perambular pelas ruas, mas era meu tempo e eu podia gastar da melhor forma que eu quisesse. Andávamos pela rua quando passamos em frente à igreja de Santo Antônio. Eu percebi o quanto eu estava afastado de tudo. Cresci dentro da igreja, mas tudo que eu pensava agora era beber. Nada me alegrava mais. Apenas o gosto do álcool me satisfazia. Quando você decidir cair na estrada, estaremos prontinhos para te receber, com total segurança, para que você não tenha que andar por aí assim ou assim. Veja. Continuamos andando, eu com uma garrafa de cerveja na mão e a moça reclamando do frio. Avistamos uma luz ao longo na estrada de terra que dava no forró do Firmino. Andamos bastante até lá, mas um homem fechava as portas. Voltamos contrariado pela estrada. Do que esse povo tem medo afinal? Eu falava, mas a menina já havia apertado os passos. Achei engraçado, até que uma sensação ruim tomou conta de mim também, como se alguém me observasse. Chamei a mulher, mas ela começou a correr e me deixou para trás. Corri também, sem saber de quê, até que ouvimos um rosnado. Não era bem um rosnado. Não tem medo afinal? Eu falava, mas a menina já havia apertado os passos. Achei engraçado, até que uma sensação ruim tomou conta de mim também, como se alguém me observasse. Chamei a mulher, mas ela começou a correr e me deixou para trás. Corri também, sem saber de quê, até que ouvimos um rosnado. Não era bem um rosnado, mas um barulho tremendo, estranho.
ouvi a moça chorando. Percebi que rezava. Eu nem imaginava que ela sabia. Corremos o quanto conseguimos e percebemos que o que nos seguia havia ido embora. Paramos e respiramos. Ela estava com os olhos esbugalhados de medo. Eu então comecei a rir descompensadamente. Ela esboçou um sorriso também, mas a cor sumiu de seu rosto de repente. Olhei para trás e vi o que ela olhava. Jamais saberia descrever perfeitamente. Era homem, muito peludo, com focinho fino de porco ou de cachorro, não sei bem. Era muito maior do que eu, pois estava de 4 e tinha pouco menos da minha altura. Prendi a respiração, enquanto ele suspirava à nossa frente. Estava a ponto de nos atacar. Fechei os olhos e apenas esperei pelo pior. O animal, que parecia furioso, afastou-se de mim aos poucos, respirando e rosnando. Algo estava afugentando aquela fera. Abri os olhos e vi que se retirava lentamente e seguia pela estrada adentro, apenas respirando forte. Meu coração saía pela boca. Sequer conseguia andar. Até a mulher à minha frente, que também estava em choque. Voltamos para o bar, onde a deixei contando a história para todo mundo, e corri para casa. Quem abriu a porta foi minha irmã, que me abraçou como se soubesse de tudo o que passei. Não entendo muito bem e perguntei por nossa mãe, e ela me levou até ela. Minha mãe chorava desesperadamente, na beirada da cama, de joelhos, em uma oração interminável. Ela está assim há mais de 1 hora, disse minha irmã. Ajoelhei ao lado dela, agradeci e pedi perdão. Rezamos juntos até hoje. A fé da minha mãe me salvou daquele dia e até hoje não bebi, nunca mais. Olá, boa noite a todos. O meu nome é Jefferson e esse relato que eu vou contar para vocês aconteceu com meu amigo de infância, o Tiago. Nós sempre moramos na cidade de Alagoa, no interior de Minas Gerais. É bem interior mesmo, daquelas cidades que todos se conhecem e todo mundo sabe da vida de todo mundo. A nossa cidade, Alagoa, ficou no estado de Minas Gerais e é uma das cidades mais altas do sul de Minas. Possui diversos atrativos naturais, tem muito verde, montanhas e ar puro. Muito famosa pelas suas cachoeiras e corredeiras. A Alagoa também é famosa pelo delicioso queijo parmesão, produzido artesanalmente pela população que vive na zona rural. Favorecida pelo clima e topografia da região, nossa cidade recebeu o orgulhoso título de Terra do Queijo do Parmesão. Nas cidades pequenas, o padre da cidade costuma ser uma figura muito importante e muitas das vezes se apegam à cidade e até constroem sua vida ali. Em 2012, chegou na nossa cidade o Padre João, e ele logo se apegou à cidade e seus habitantes, pois como todos sabem, os mineiros são muito receptivos. A população recebeu o Padre João muito bem, e logo ele se sentiu em casa. Fez amizades com todos, ele é um padre muito animado, gosta de uma festa, logo começou a nos acompanhar nas cavalgadas e nos leilões de gado. Até gosta de tomar uma pinguinha quando não tem compromisso na igreja. É uma pessoa maravilhosa, mas não gosta muito de brincadeiras. Meu amigo Tiago é uma pessoa muito brincalhona, às vezes até debochada demais. Na época do acontecimento, tínhamos 17 anos e um dos nossos hobbies era andar a cavalo por aí, sem rumo. Era um sábado de manhã. Tiago passou lá em casa e me chamou para sairmos a cavalo, como sempre fazíamos. Eu peguei minha égua, coloquei-lhe a sela e saímos. Na época, o meu amigo havia ganho um cavalo de seu pai. O cavalo estava meio arisco e ainda se acostumava aos barulhos de carro, motos ou aglomerações de pessoas. Meu amigo quis ir em um povoado na nossa cidade, que tinha uma cachoeira muito linda, mas para pegarmos o caminho, tínhamos que passar pelo centro da cidade. Ainda me lembrei do seu cavalo, que se assustava com qualquer coisa, mas como ele monta muito bem, disse que não teria problema.
Tudo bem, seguimos em direção à cidade. Quando já estávamos na cidade, lá vinha Padre João e seu carro. Quando estava quase passando por nós, Padre João deu uma acelerada brusca. Naquele momento, o cavalo do Tiago se assustou e saiu dando pinotes, quase pulando em cima do carro do padre. Na hora, nos assustamos muito, mas ele logo controlou o cavalo. O padre desceu do carro muito bravo e começou a chamar nossa atenção. Ele gritava com a gente, nos chamando de moleques irresponsáveis. Eu fiquei calado, mas meu amigo nunca foi de levar desaforo para casa. E por mais que gostasse do padre e tinha amizade com ele, não ficaria calado mesmo. Tiago logo respondeu que a culpa era do padre, que ele não sabia dirigir, e ainda terminou chamando o padre de Padre Meia Roda. O padre ficou ainda mais furioso. Acabando toda a confusão, seguimos nosso passeio. Ocorreu tudo bem. Como sempre andávamos a cavalo, paramos na cachoeira e nos refrescamos. Demos água aos cavalos e voltamos para casa tardinho. Os pais do meu amigo Tiago são casados e vivem muito bem, porém são de religiões diferentes. Sua mãe é católica praticante e ia à missa todo domingo e dias santos. E o pai dele é evangélico, fazendo até estudo para ser pastor. Mas, religiões à parte, se dão muito bem e sempre deixaram os filhos à vontade para escolher qual religião se seguirem. Como já citei antes, o padre nas cidades do interior costuma ser uma figura muito respeitada por todos. No domingo de manhã, após a missa das 9 horas, o padre foi logo contar da falta de respeito que meu amigo havia lhe feito. Para sua mãe, contou todo o ocorrido. A mãe dele ficou com muita vergonha e prometeu ao padre repreender Tiago. Mas o padre, não satisfeito, disse que iria até sua casa conversar com o pai de Tiago. E assim o fez. Chegando lá, contou todo o ocorrido para o pai do meu amigo e exigiu que ele desse um castigo para meu amigo. O pai dele, que também não era das pessoas mais calmas, logo disse que não chamaria atenção coisa nenhuma, que era para o padre deixar de xilique, que aquilo era coisa de criança. O padre, que já estava chateado, ficou ainda mais bravo e foi quando meu amigo apareceu e, para complicar mais a situação, disse que o padre teria primeiro que aprender a dirigir. O padre começou a xingar e amaldiçoar o meu amigo. Disse que ele não teria nada na vida e que nenhum empreendimento dele iria para frente. Falou tudo isso e foi embora. Aquilo passou meu amigo, seguiu sua vida normalmente. Passado um ano, Tiago completou 18 anos e seu pai lhe presenteou com uma moto. Eles tinham uma situação financeira boa e ele lhe apresentou com uma moto zero, pagou-lhe a sua carteira de habilitação e foi tudo tranquilo. Eu também havia comprado uma moto e tirado a habilitação. Assim, poderíamos sair para lugares mais distantes e poderíamos frequentar as festas da região. Assim fizemos. Cada fim de semana íamos a uma festa, num lugar diferente, e estava muito bom. Até que chegou o fim de semana que teria um show de um artista famoso em uma das cidades vizinhas. Era uma exposição agropecuária. Nos arrumamos e seguimos para lá. Estávamos muito animados com a festa. Chegamos na festa e estava muito bom. O show foi perfeito. Saímos de madrugada para voltarmos para nossa cidade. E quando estávamos na estrada, para ser mais exato, em uma curva, veio um caminhão e esbarrou na moto do Tiago, jogando-lhe asfalto afora. A moto saiu rolando e Tiago junto. Pelo estado da moto, achei que meu amigo havia morrido. Mas, para minha surpresa, ele não se machucou gravemente. Apenas alguns arranhões pelo corpo. Foi um milagre. A moto não teve jeito. Foi direto para o ferro velho toda destruída, e todos ficaram abismados. Como podia a moto ter sido destruída e meu amigo apenas levar alguns arranhões? No outro dia, ainda fui conversar com ele. Lembrei ele da maldição do padre. Pedi que ele fosse pedir perdão, mas ele disse que aquilo foi uma fatalidade e que não tinha nada a ver. Seguimos nossas vidas, daquele jeito, festa todo fim de semana. Estávamos aproveitando nossa vida de solteiro. Eu estava trabalhando, ganhava bem, morava com meus pais, não tínhamos gastos e podíamos gastar pelas festas afora. Meu amigo também trabalhava com seu pai e era muito bem remunerado. E aí seguimos curtindo a vida. Passado um tempo, estava tudo bem com todos nós. Meu amigo resolveu que iria comprar um carro. Foi até a cidade mais próxima que tinha concessionária, que é a cidade de Resende, estado do Rio de Janeiro. Andou, olhou vários carros e no fim acabou comprando um carro 0 km, pois seu pai iria completar o dinheiro que faltava. Voltou todo feliz para sua cidade com seu primeiro carro. Agora podíamos ir em festas de carro, seria muito melhor. Passado alguns meses, para ser mais exato, no mês de janeiro, dia 26, fomos a uma festa de Santos Reis, muito famosa numa cidade vizinha nossa. Que festa maravilhosa, curtimos muito, valeu cada momento. Estávamos eu, Tiago e mais 2 amigos, todos no carro do Tiago.
Saímos da festa por volta de 4 horas da madrugada, em direção à nossa cidade. Estávamos todos tranquilos, ouvindo o som, até que Tiago se assustou com uma vaca na estrada, perdeu o controle da direção e caímos em uma ribanceira. Graças a Deus estávamos todos de cinto e apenas tivemos escoriações pelo corpo. Mas o carro, assim como a moto, ficou totalmente destruído, deu perda total. Era muito louco, o carro daquele jeito e nós estávamos bem. Meu amigo ficou triste com toda aquela situação, mas vida que segue. Como ele mesmo disse, Deus iria lhe dar forças e logo ele poderia comprar outro carro. Contudo, a vida seguia seu curso normal. Nós sempre curtindo, afinal somos jovens e precisamos aproveitar. Como já disse antes, tanto eu como meu amigo gostamos muito de cavalo, e meu amigo resolveu comprar um cavalo de raça manga larga marchador. Uma raça que não é barata. O cavalo estava saudável, veio com registro e exames comprovando que era um cavalo sadio. Tiago estava super feliz. Faríamos várias cavalgadas e passeios. Mas, para a tristeza do meu amigo, um dia ele foi pegar o cavalo no pasto. E o cavalo estava deitado no chão, rolando de dor. Meu amigo ficou desesperado, chamou o veterinário, mas nada pôde se fazer. O cavalo havia morrido. O pior foi que o veterinário não conseguiu descobrir o que causou a morte do animal. Meu amigo ficou devastado, uma tristeza só, e foi naquele momento triste que Tiago se envolveu com drogas. Já não tinha mais nada, trabalhava durante a semana e gastava tudo com drogas no final de semana. Eu sempre estive ao lado do meu amigo, tentando tirá-lo desta vida, mas estava difícil demais. Sua família estava muito triste. Foi aí que sua mãe resolveu conversar com o padre e pedir desculpas, implorar que ele rezasse por Tiago. E a partir daquele dia, meu amigo foi melhorando, saindo das drogas, sua vida se restabelecendo. Mas ele não quis mais ficar em Alagoa, quis ir embora para São Paulo, começar uma vida nova ao lado de sua irmã. Ela tem uma loja lá, e ele trabalha com ela. Está muito bem, não usa drogas, está conquistando seus bens materiais, e nos feriados e alguns fins de semana vem para a casa dos seus pais. Aí aproveitamos para sair e curtir juntos. Esse foi o relato do momento terrível que meu amigo passou em sua vida. E para quem não acredita, praga de padre pega sim. Uma boa noite a todos e obrigado. Relato 1. Algumas coisas inexplicáveis sempre aconteciam na casa dos meus amigos. Frequentemente ouvíamos batidas vindas de diferentes ambientes e rangidos dos degraus de escada, como se alguém estivesse subindo, apesar de ninguém estar por lá. Fora isso, portas e janelas se abriam sozinhas, mas eu nunca dei muita atenção, até porque eu era muito cético e não acreditava nessas coisas. No entanto, uma vez, quando estava sentado no sofá de frente para a televisão na casa dos meus amigos, ouvi do nada o grito de uma mulher. Senti como se ela gritasse com todas as suas forças na minha orelha direita, mas não havia ninguém por perto. Uma semana depois, eu estava novamente sentado com meus amigos na frente da televisão, quando um deles se virou e disse: "Acabei de ouvir o grito de uma mulher." Ele procurou pela casa toda, mas não encontrou ninguém. E na hora, eu estava certo de que ele não iria encontrar. Acredito que o fantasma dessa garota não era mau, mas que apenas fosse infeliz. Fico triste pelo fato de não ter conseguido me comunicar com ela. Relato 2. Estava dirigindo, passando por uma ponte. Já estava ficando bem escuro, e por isso liguei os faróis. De repente, vi que vinham 2 pessoas andando no sentido contrário, na mesma faixa. Quando já estava bem perto delas, pisei no freio e do nada, em um período de alguns segundos, elas foram para a calçada e sumiram. Olhei pelo retrovisor, não havia ninguém. Contei à minha esposa que no momento exato em que passávamos por onde eles estavam, vi à minha esquerda apenas as pernas de um cara e à direita o resto do seu corpo. Ela confirmou, dizendo ter visto a mesma coisa. Alguns dias depois, voltamos pela mesma ponte de dia. Percebi que embaixo dela há um cemitério. Relato 3.
Antigamente, meus pais iam frequentemente à cidade vizinha a trabalho e acabavam passando o dia todo por lá. A sala da nossa casa ficava entre as portas da frente, do quintal e do quarto dos meus pais. Um dia, quando meus pais foram à cidade vizinha, eu estava no sofá, em frente à TV, quando meu pai, do nada, voltou para casa e entrou em seu quarto, saindo instantes depois e atravessando a sala, para sair pela porta dos fundos. Em nenhum momento ele olhou para mim ou para a televisão, como se só tivesse vindo pegar alguma coisa que esqueceu. Mais tarde, à noite, quando perguntei ao meu pai o porquê dele ter voltado, ele ficou sem entender. Ele explicou que na hora em que tudo aconteceu, ele e minha mãe estavam a mais de 1h30 de casa e que não fazia sentido voltar só para pegar algo. Enquanto me explicava isso, percebi que ele não estava vestindo a mesma roupa que eu tinha visto em meu pai mais cedo naquele dia. Relato 4. Muitas vezes acontecem coisas estranhas na minha casa, que só eu noto. Uma vez, parecia que uma pessoa invisível estava puxando minha gata pelo rabo. Ela estava andando tranquilamente pela cozinha, quando, de repente, aparentou deslizar cerca de 2 metros para trás. Eu vi como ficou irritada e tentava fugir, mas por alguns segundos ela simplesmente não conseguia se mover, como se algo a segurasse. Acho que isso é coisa de um fantasma de alguma menina de 4 ou 5 anos que queria apenas brincar com a gata. Relato 5. Perto de casa há um prédio de 2 andares, abandonado, que tem cerca de 10 a 12 janelas por andar. Algumas pessoas já tinham escolhido o local para desistir de suas vidas, e no geral o edifício tinha uma atmosfera desagradável. Uma noite, eu e uns amigos saímos da minha casa e decidimos ir ver o que tinha de interessante no local abandonado, talvez até entrar nele. Estávamos a uma distância de 50 metros do prédio e já podíamos vê-lo por completo, quando percebemos que algo parecido com um rosto branco e um pouco brilhante olhava por uma janela. Na hora, perguntei para os meus amigos: "Vocês estão vendo aquilo?" E meus amigos: "Sim, estamos vendo." Então, aquele rosto começou a se movimentar pelas janelas, mas com um intervalo de 1 segundo entre elas, o que era impossível. Literalmente, ele se moveu da segunda janela até a 10ª em apenas 1 segundo, e cada um de nós apontava para onde víamos o rosto, e sempre acabava mostrando o mesmo lugar. Nesse caso, a pessoa era eleita. Tenho muito orgulho do serviço que prestei à população. Nos anos 80, após 5 anos na corporação, fui transferido para a cidade de Madre de Deus, de Minas Gerais. Cidade pequena, bem rural, fica próxima à cidade histórica de Tiradentes. Como toda cidade pequena, havia apenas uma delegacia, com uma cela e uma viatura, que na época era um Fusca. Então, ficávamos eu e um cabo, que chamarei aqui de Silveira. Fiquei lotado nessa cidade por cerca de 10 anos. Durante esse período, tive 2 experiências sobrenaturais. Uma com o extraterrestre, onde vi um disco voador bem perto, quando estava de folga e fui namorar nas plantações de milho. E a outra, que me marcou mais, a qual irei relatar agora. Havia na região um senhor muito conhecido por todos, que era conhecido como um bruxo, ou vidente. Variava de acordo com quem você perguntava. Ele era bem conhecido na região. Muitos políticos da região de cidades grandes próximas vinham consultar com ele. Ficavam sabendo até de governadores. Apesar da fama e dinheiro que recebia, ele levava uma vida simples. Morava em uma pequena chácara afastada de tudo. A chácara era cheia de símbolos e esculturas obscurantistas. Devido a pessoas que ele conhecia e influência que tinha no meio político, ele possuía muitos inimigos e pessoas poderosas o queriam morto. Sendo assim, quando havia algum encontro que ele participaria, fora da cidade, ele me contratava como guarda-costas. O dinheiro que recebia dele por 2 dias de serviço equivalia a todo o meu ordenado do mês na PM. Como disse,
Ele levava uma vida muito simples, sem luxo, e falava que tinha como princípio de vida nunca explorar a fé nem o trabalho dos semelhantes. Bom, não sei se tem relação com os fatos, mas na época ele vinha prestando assistência a um candidato a prefeito de uma cidade próxima, e isso sempre chamava muita atenção de seus inimigos, pois sempre que ele ajudava alguém, em 100% dos casos, a pessoa era eleita. Podia ser um total desconhecido, mas era só ele ajudar e pronto, a pessoa ganhava as eleições. Mas ele não gostava muito de se envolver com política. Disse que se decepcionou várias vezes, ajudando pessoas que ele julgava que fariam um bom governo. Para vocês verem, político engana até vidente. Bom, participamos de um evento numa cidade próxima. Por volta de 2 horas da manhã, retornamos. Chegamos à entrada da chácara umas 2h50. Desci e fui abrir a porteira. Quando estava me aproximando, ouvi estalos de galhos quebrando. Ao olhar na direção, pude ver 2 olhos vermelhos me olhando. Eu encarei e fui abrindo a porteira, vagarosamente. Até que o momento não estava com medo. Apenas queria distinguir o que era aquilo no meio da escuridão. Porém, do nada sumiu. Eu não sei se fechou os olhos. Eu não sei, apenas simplesmente sumiu. Então fui andando de volta para o carro e entrei. E já fui partindo com o carro. Passando a porteira, eu comentei com o bruxo, só por comentar mesmo, o que havia visto, e já fui colocando a mão na maçaneta para abrir a porta do carro, para poder descer e ir lá fechar a porteira. Foi quando ele me interrompeu e disse, pare agora mesmo, e perguntou, como eram esses olhos, a que altura estava do chão? Eu, sem entender nada, descrevi para ele. Disse que devia estar a uns 2 metros mais ou menos. Por isso também não dei muita importância. Nenhum animal ali teria 2 metros de altura. Ele falou de forma mais ríspida. Feche a porta agora e dirija para casa. Eu obedeci e perguntei o que houve. Ele, meio agitado, apenas disse, dirija, vamos logo. Parti com o carro em direção à casa. Ele estava assustado, com um olhar apreensivo. Olhava por todos os lados. Ao parar o carro em frente à casa, ele mandou desligar o motor e disse, Ricardo, acho que você viu e está aqui para me matar. Eu não vou mentir para você. Pode ser algo bem perigoso. Eu disse, como assim? Do que você está falando? Ele então continuou. No mundo espiritual, você tem livre-arbítrio para fazer suas escolhas. Há o modo fácil e o modo difícil. O modo difícil leva anos para se desenvolver. Seu espírito tem que estar sempre em conexão com o bem. Seu aprendizado é demorado e complicado, mas você continua com seu coração bom e sua alma intacta. E há o outro lado, onde as coisas até acontecem com mais facilidade. Pessoas ingênuas podem achar que se tem mais poder desse lado, mas eu te digo, o preço que se paga é alto demais. Sua alma é corrompida e pagará um alto preço após sua morte. Pois não importa seu poder ou grau de evolução, todos iremos morrer, mais cedo ou mais tarde, e teremos que prestar contas de nossas atitudes. E a balança da justiça nunca falha. Suas ações determinarão sua alocação na vida eterna. O que está aí fora, eu conheço. Ele andou comigo no caminho do aprendizado. Porém, por vaidade e luxúria, escolheu o lado mais fácil. Nunca me perdoou por não ter seguido junto a ele. E me odeia por ser mais conhecido e respeitado que ele. Desde que chegamos aqui, senti uma presença maléfica. E só sinto isso quando estou perto dele. Ele não está na sua forma humana, mas sim de uma besta. Algo muito forte e poderoso. Temos que entrar na casa. Lá dentro tenho minhas ferramentas espirituais que nos ajudarão a nos livrar dele. Nesse momento, ouvimos novamente algo se movendo na mata. Não tínhamos muito tempo. Tínhamos que sair dali. Peguei meu revólver
conferi se estava municiado e disse, para ficar com a chave da casa na mão. Imaginei que, como aquele ser queria ele e não a mim, seria melhor eu ir até a casa, abrir a porta e só depois mandar ele vir. Assim teria uma visão melhor e não teríamos que ficar tentando abrir a porta com aquela coisa nos atacando. Falei da minha ideia para ele e ele concordou. Então desci do carro lentamente, com um revólver na mão, e fui andando até a porta. A luz do farol iluminava o caminho. O tempo todo ouvia movimentação na mata ao redor. Cheguei até a porta, abri e dei sinal para ele vir. Assim que ele desceu do carro e deu os primeiros passos em direção à casa, um monstro descomunal saiu da mata e foi em direção a ele com tudo. Assim que ele deu um pulo que iria na jugular dele, eu disparei. Eu sentei o dedo sem dó. Vi que o primeiro tiro acertou em cheio, mas com certeza pegou mais tiros nele. O bruxo conseguiu assim desviar e aquela coisa bateu com tudo no carro. O bruxo correu em direção à casa e nos trancamos. Ele disse, isso só vai assustá-lo, não é o suficiente para matá-lo. Ele correu para o altar que havia em sua casa e começou a orar e fazer rituais de proteção. Ouvimos ainda aquela coisa próxima à casa por um tempo, mas depois tudo se acalmou. Saí de lá de manhã cedo. Estava muito abalado com aquilo tudo. Eu pedi transferência para outra região e fui atendido, após alguns meses. Alguns anos depois, fiquei sabendo que o bruxo havia se mudado para Portugal e nunca mais tive notícias dele. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Life is O ano de 1986 e eu era militar nessa época. Certo dia recebi um chamado pelo rádio para ir até a casa de um sargento que trabalhava do mesmo destacamento que eu. Era 9 horas de uma terça-feira. Fomos até o local, encostamos a viatura e ficamos de frente ao portão. Observamos que a porta da sala estava aberta. Porta essa que fica de frente para a rua. Eu e meu companheiro entramos, pois militares não costumam deixar portas abertas dessa maneira. Entramos até a porta da sala e chamamos. Ninguém respondeu. Eu disse para o meu parceiro que fosse pelo lado de fora da casa, pois havia quintal ao redor da casa, e eu entrei pela sala. Ao entrar, observei que a sala estava meio escura e que estava tocando uma música em volume bem ambiente, como se alguém estivesse ali escutando. Fui até o quarto e nada. Depois fui para a cozinha e nada também. Estava parado próximo a uma porta que dava acesso ao quintal na parte de trás da casa. Quando olho em direção à porta da sala e notei uma criatura. Digo uma criatura porque notei que não se referia a nada desse mundo. Ela estava ali, como se estivesse me espiando pela porta. Dava para ver sua cabeça e parte dos seus ombros. A cabeça era acinzentada e sem cabelos, e possuía olhos negros e os lábios bem finos. Desviei o olhar e fiquei olhando para o chão. Não quis encará-lo, mas dava para perceber ele ali me fitando. Não sabia o que fazer. Então, coloquei bem devagar a minha mão sobre o meu coldre e fiquei aguardando qualquer reação dele. Quando de repente resolvo encará-lo novamente, e ele já não estava mais lá. Depois, perguntei ao meu colega se ele viu alguma coisa de estranho por lá. Ele me respondeu que não havia nenhuma novidade. Eu não falei nada para ninguém. O tempo foi passando e minha transferência para a capital estava saindo. Uma bela manhã fui acordado por aquele sargento daquela casa que havíamos investigado. E ele me disse que havia saído minha transferência. E ele disse, Anderson, acorde, sua transferência já saiu. Seu tempo por aqui já acabou. Agora você conhecerá novas pessoas. Você já viu tudo o que tinha que ver por aqui, e até o que não deveria ter visto também.
Escutando aquelas palavras, eu não tive dúvidas. Ele sabia de tudo. Não sei o que foi aquilo que eu vi, mas nunca mais vou esquecer. Boa noite, pessoal. Viu aí, pessoal? Esses relatos aí, pessoal. É muito bom esses relatos, né, pessoal? É isso aí. Pessoal, deixa teu like e deixa o teu joinha. Que é a mesma coisa aqui no canal. É Cão do Inferno MZA. É isso aí, pessoal. E também, pessoal, se inscreve no canal, tá? E dá os teus comentários e se inscreve e não esquece de ativar o sininho. Tá bom, pessoal? Boa noite pra vocês e dorme com os mortos. É isso aí, pessoal. Gostou do terror, pessoal? Gostou dos terrores? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vai vir mais, pessoal, tá? Vai vir mais, tá? Fica tranquilo que logo, breve vai vir mais terror, tá bom? No canal, tá bom? Boa noite pra vocês e dorme com os mortos. Aqui no canal Cão do Inferno MZA. Boa noite pra vocês e dorme com os mortos. Boa noite.